Ordem 66, o protocolo clone que traria a extinção dos Jedi e daria início ao que ficou conhecido como Grande Expurgo Jedi. Milhares de Jedi foram mortos quando a ordem foi dada por Chanceler Palpatine, que fez com que quase todos os clones obedecessem tal ordem, sem hesitar, por conta de seus chips inibidores. Eu digo quase todos porque, felizmente, alguns poucos clones conseguiram resistir ou tiveram alguma ajuda externa para remover os seus chips, como foi o caso de Ahsoka, que removeu o chip de Capitão Rex. Durante o fim das Guerras Clônicas, os Jedi eram milhares, todos espalhados pela galáxia, com sua grande maioria permanecendo nos templos. Levando em conta essa quantidade enorme de Jedi ativos na época, fica o questionamento: quantos Jedi foram mortos na Ordem 66? Sejam muito bem-vindos, meus caros. Meu nome é Sigma e apenas um breve aviso, galera. Essa teoria / análise foi feita por mim, com base em informações do Canon e algumas dos Legends, mas que eu acredito que não atrapalham de forma alguma. Se você quiser formar a sua própria teoria / análise, fique à vontade. Bom, para começarmos essa contagem, primeiro devemos analisar quantos Jedi estavam ativos na época, pouco antes da Ordem 66 ser dada. O tamanho exato da ordem na época nunca foi especificado, até porque seria difícil afirmar com exatidão quantos Jedi existiam, já que muitos deles morriam a todo momento durante as Guerras Clônicas e também novos Jedi eram trazidos sempre para a ordem. Porém, temos uma pista na série Rebels, mais especificamente no episódio Path of the Jedi, onde vemos Kanan Jarrus dizer: haviam cerca de 10.000 cavaleiros Jedi defendendo a galáxia. Agora somos poucos, mas naquela época tínhamos pequenos postos avançados, templos espalhados pelas estrelas. O Império procurou esses templos e destruiu muitos deles. Como a série é canon, já temos o primeiro ponto. Pouco antes da Ordem 66, existiam cerca de 10.000 Jedi ativos na Ordem. Eu imagino que essa contagem não inclua os Younglings, já que Kanan fala sobre os Jedi defendendo a galáxia. Então, juntando até mesmo os iniciados na Ordem, essa contagem passaria fácil desses 10.000. Agora que já sabemos mais ou menos a média de quantos Jedi existiam, precisamos analisar quantos Jedi sobreviveram ao expurgo. Um ponto muito importante que devemos ressaltar é que a Ordem 66 não durou apenas algumas horas ou um dia, ela durou vários dias. E mesmo após anos da Ordem ser dada, os Jedi continuavam sendo caçados, como vemos na série Kenobi, onde mesmo após 10 anos da Ordem Jedi cair, durante os eventos do episódio 3, os Jedi ainda eram caçados assiduamente pelo Império e pelos Inquisidores. Muitos Jedi fugiram ou se esconderam em tempos distantes pela galáxia, até o recente formado Império encontrá-los. Porém, a contagem de Jedi mortos aqui será restrita mais àqueles que morreram logo no início, nos primeiros dias, beleza? A gente sabe que depois desses dias, depois de um tempo da Ordem 66, muitos Jedi morreram, mas a contagem aqui de Jedi mortos vai ser restrita aos que morreram logo no início da Ordem 66 e depois dos primeiros dias. Agora, falando sobre os Jedi que sobreviveram, foram Obi-Wan Kenobi, Yoda, Kanan Jarrus, Cal Kestis, Ahsoka Tano, Grogu, Jô Castanu, Ferren Barr, Luminara Unduli, que apesar de já aparecer morta em Rebels, sabemos que ela tinha sido capturada e mantida viva por vários anos após o expurgo, como uma armadilha para atrair Jedi sobreviventes. Kirak Inthil, os Inquisidores, já que foram Jedi capturados após a Ordem 66, Ith Koth, Atron Beck, Quillan Vos, Ciri Junda, Taron Malicus, Nakmed, Oppo Rancisis e ainda outros diversos Jedi nos Legends. Mas nessa conta, com base no Canon e levando em conta também a quantidade de Inquisidores, em média sobreviveram 30 Jedi após o expurgo. Quase todos eles morreram sim depois, mas como falei antes, vamos levar em conta aqueles que conseguiram sobreviver aos eventos iniciais do expurgo. Bom, agora já podemos fazer as contas finais. Se, como Kanan disse, na época existiam cerca de 10.000 Jedi ativos antes da Ordem 66, e se em média apenas 30 deles conseguiram sobreviver aos eventos iniciais, podemos dizer que
9.970 Jedi foram mortos durante a Ordem 66, do seu início até o seu fim, entre aspas, né? Já que a caçada aos Jedi em si nunca terminou. E muitos desses sobreviventes morreram depois pelas mãos dos Inquisidores, se tornaram Inquisidores ou morreram pelas mãos do próprio Império. Mas resumindo, levando em conta os Jedi que sobreviveram após os eventos iniciais da Ordem e levando em conta a quantidade de Jedi que existiu antes da Ordem 66 ser dada, 9.970 Jedi foram mortos. Bom, essa conta aqui foi apenas uma média. Como frisei bastante ao longo do vídeo, não temos como saber a quantidade exata de Jedi ativos antes do expurgo, e nem a quantidade exata de Jedi que sobreviveram. Podem ter diversos Jedi que sobreviveram, mas que ainda não foram revelados nos quadrinhos, jogos, séries e etc. que estão por vir. É triste pensar em quantos Jedi morreram, foram traídos por seus companheiros clones, que também nem tiveram como resistir a tal ordem. O plano de Sidious foi realmente o melhor plano arquitetado que eu já vi no universo de Star Wars, onde ele conseguiu com maestria e grande êxito o seu objetivo, aniquilar os Jedi.